eu sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre aquele livro Nos Domínios da Mediunidade, esse livro aqui, né? Ele faz parte daquela coleção do André Luiz, né? A Vida no Mundo Espiritual. É o 8º livro. A gente já começou a produzir alguns vídeos, né? desse estudo no nosso canal. Esse vai ser, acho que, o 3º vídeo, né? Estamos no 2º capítulo, mais a introdução, o 3º vídeo que a gente está produzindo. São mais ou menos aí, acho que uns 30 capítulos. A intenção é produzir um vídeo para cada capítulo, tá? Haja trabalho. Mas também não é um trabalho, né? É uma coisa assim, é um divertimento também, com consciência. Então tá, então vamos começar. Eu fiz uma espécie de resumo. A sugestão nossa sempre é que vocês estudem o livro, leiam o livro, estudem o livro com detalhes. Ele é muito rico em ensinamentos assim, relacionados com mediunidade. É muito interessante, ainda mais quem trabalha nessa parte ou tem interesse em trabalhar, ou pelo menos assim de aprender, né? Auxilia demais da conta, como todos os outros livros do André Luiz, que são aí 13 livros, né? Desde o mais conhecido, que é o Nosso Lar, até os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação. Essa libertação também a gente está fazendo alguns vídeos sobre ele também. Está no canal já. Entre a Terra e o Céu, os domínios da mediunidade, que é esse. Ação e reação, evolução em 2 mundos, mecanismo da mediunidade, sexo e destino e a vida continua. Todos muito ricos de ensinamento aí. Então vamos começar. Capítulo 2. O psicoscópio. Sabe o que é isso? Psicoscópio? Vamos tentar descobrir aqui. Bom, lembrando também que todos os livros do André Luiz, ele trabalha meio que à base de estágio, né? Ele faz o estágio e à medida que o estágio vai acontecendo, ele vai produzindo o livro. Na hora que termina o estágio, o livro está pronto. A equipe que trabalha com André Luiz, né, nesse livro, é o Aulus, que é o orientador, coordenador, tal, o Hilário e o André Luiz, né? Equipe de 3. Semelhante ao Libertação, ao livro Libertação, que é o Gúbio, o Eloy e o André Luiz, grupo de 3 também. Então o Aulus começou assim, né? Creio haver traçado nosso programa, falou o Paternal. Admito que devamos centralizar nossas observações em reduzido núcleo, onde melhor dispomos do fator qualidade. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médios detentores de faculdades regularmente desenvolvida e de lastro moral respeitável. Trata-se de pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. Desse modo, desse grupo base, ser-nos-á possível alongar apontamentos e coletar anotações que se façam valiosas à nossa tarefa. Então vamos pensar aqui. Primeiro, essa questão do traçar do nosso programa. Tá vendo? Para eles tudo tem planejamento. Então isso aqui é como se fosse um estágio. O estágio tem que ter uma programação. O que é que você vai ver nesse estágio, né? Qual o objetivo desse estágio? Vai aprender o quê? Então é justamente isso aí. Traçamos o nosso programa, né? Que é o planejamento do estágio. Outra coisa que a gente pode destacar também é quando fala lá lastro moral respeitável dos médiuns, dos trabalhadores. Vamos lembrar que a questão da autoridade moral, né? Lastro moral respeitável é a autoridade moral. E com essa autoridade moral entra em funcionamento aquela questão de lei de afinidade. Você atrai espíritos, até mentores, de acordo com essa energia que você está emitindo, com essa autoridade moral, né? Então, até assim, em relação aos próprios mentores mesmo, porque tem mentor que se considera mentor de tudo quanto é jeito. Vamos pensar aqui, para ficar mais fácil da gente exemplificar isso, né? Por exemplo, tem lá o Jardim da Infância, tem lá os seus professores, seus mentores, vamos chamar assim. Ensino fundamental, né? Ensino infantil, tem lá os mentores, os professores.
o ensino fundamental, ensino médio, faculdade, doutorado e por aí afora, tudo é relacionado com seus professores ou mentores. Não quer dizer que todos estejam no mesmo nível, cada um na sua área de atuação, né? Muitas vezes, alguém que especializado lá na educação infantil, ali no jardim de infância e tal, não teria condições de estar monitorando, de instruindo o pessoal da faculdade, do mestrado, doutorado, né? Então, cada um no seu quadrado, cada um na sua área de atuação. Com relação aos mentores, é mais ou menos a mesma coisa, porque à medida que eles vão se especializando, vai aumentando, vai se tornando mais abrangente essa área de atuação. Mas reflete um pouco a nossa autoridade moral, né? A nossa vibração, a nossa energia, nós atraímos o nosso lado. Bom, temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar nos exames e estudos, sem o positivo da acurada concentração mental. Na Terra, o minúsculo aparelho pesaria senão alguns gramas. O psicoscópio, que novo engenho vem a ser esse? Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar observações em torno da matéria, esclareceu Aulus. Funciona à base de eletricidade e magnetismo. Bom, os espíritos, eles conseguem, não é só os bons não, hein? Tem uns espíritos assim ligados à maldade da coisa que também conseguem, depois que aprende a técnica, consegue perceber as vibrações, a energia, identificar o nosso nível de evolução. Porque a gente encarnado, nós temos assim vários segmentos que identificam essa evolução nossa, né? O próprio chakra, os chakras, a questão da cor, da energia desses chakras, a questão da nossa aura também, as formas de pensamentos que ficam na nossa aura, o tom vibratório que a gente possui, né, de acordo com o nosso tipo de vida, a gente vai criando esse tom vibratório. Essa autoridade moral fica claro em nós mesmos, né? A gente e eles conseguem identificar. Não tem jeito de ficar escondidinho a nossa evolução. Você não vai mentir para os espíritos sobre essa questão, né? Porque fica registrado na gente. E eles percebem, conhecendo a técnica, eles percebem. No caso desse aparelho psicoscópio, que pesa algumas gramas, ele facilita essa questão, porque aí o espírito não precisa nem concentrar para identificar o nosso tom vibratório. Ele já vai investigar, analisar, gerar relatórios. Pensa que a hora que eu estava lendo isso aqui, eu lembrei daqueles exames quando a gente faz de exame de sangue, essas coisas, e sai aqueles relatórios, aquele monte de identificação de substâncias, hemoglobina, de glicose, um monte de informações. Então eu imaginei como se fosse algo parecido, né? Trouxesse para a pessoa que está usando um monte de informações. E com o estudo, a preparação, né, que foi feito para poder usar o aparelho de forma correta, poder identificar isso aí. Bom, vamos mais um pedacinho, né? Então fica claro que os espíritos percebem a nossa evolução. For lembrar lá daquele livro de Libertação, tem uma situação lá na cidade voltada para o mal, onde os trabalhadores daquela cidade saem com aparelhinhos para medir a vibração das pessoas também. Bom, pelo esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Olha que situação interessante aqui, né?
Primeiro que tem esse esforço de supervisão. Então, existe os coordenadores da atividade, os coordenadores espirituais da atividade, que exercem supervisão sobre o grupo. Eles conhecem as pessoas que fazem parte do grupo. Eles conhecem a energia do grupo. Eles conhecem. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe. Então, esse aparelhinho pode ser utilizado para analisar uma pessoa ou pode ser utilizado para analisar um grupo de pessoas. Como no caso aqui, as 10 pessoas, né? Os 10 trabalhadores. Um outro detalhe que a gente pode destacar aqui, segundo as radiações que projetam, nós emitimos radiações, energia. E esse aparelhinho consegue perceber e qualificar essas energias, indicando o nosso nível de evolução, de comprometimento, se eles vão poder contar com a gente ou se não vão poder. Isso até ao longo do tempo, né? Quase que um cronograma de atividades. Em cima dessa análise consegue-se definir que tipo de intervenções que eles vão ter que fazer para poder facilitar a tarefa do grupo, né? Para poder facilitar o desenvolvimento da tarefa do grupo. Então é feito um planejamento da obra que pode realizar no tempo. Então não é uma coisa assim de surpresa, a gente vai surpreender os mentores que trabalham com a gente com relação a algum tipo de atividade. Eles têm consciência do nosso nível de evolução e trabalham e nos auxiliam a melhorar, a evoluir, né? Eles fazem as devidas interferências, auxiliam, criam situações, né? Modificam alguma coisa, eles mexem nisso aí também. Bom, quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Estamos sujeitos à sondagem dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam à retaguarda. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos, localizados a enormes distâncias através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Então não vamos achar que vai ficar escondidinho, vou fazer as coisas e ninguém vai ver, que isso não existe, né? Isso não existe. Aqui eles destacaram os sentimentos positivos, mas com certeza identifica-se também os sentimentos negativos da pessoa, né? Para poder saber no meio que eles estão atuando, que tipo de esforços que eles vão ter que realizar, empregar, para que modifique, direcione o trabalho daquela equipe de médiuns, de trabalhadores ali. No caso aqui do Espiritismo, mas o esquema deve ser o mesmo para todos os tipos de religião, dentro do catolicismo, dentro da igreja evangélica, budismo, umbanda. Eles analisam, percebem a situação e empregam esforços para auxiliar aquele grupo a se desenvolver. Isso os mentores. Mas pensa o seguinte também, que do mesmo jeito tem os equipamentos utilizados para o bem, com certeza tem aqueles equipamentos que não são utilizados para o bem, mas são utilizados para descobrir as fraquezas daquele grupo, onde é que está o problema, onde é que eles vão colocar o dedinho ali para provocar conflito e quebrar o grupo, né? Eles também analisam a turma do mal, a oposição, né? A política do Cordeiro. Não vamos subestimar a inteligência deles, porque eles são muito inteligentes também. O que ocorre é só uma questão de direcionamento dos talentos, né? Enquanto que os trabalhadores do Cordeiro vão por um caminho, os trabalhadores da sombra vão por outro caminho. Mas a técnica, o conhecimento, eles são muito inteligentes também. A gente tem que considerar isso aí em questão, né? Então, aqui quando fala assim, qualquer um de nós pode ser submetido a esse exame, qualquer um. Igual eles, os mentores, analisam a turma que eles estão orientando, existem os mentores dos mentores que analisam os mentores, né?
Então, o superior, ele vai analisando o inferior para tentar auxiliar, direcionar, criar ferramentas, auxiliar no desenvolvimento aí. Identifica-se o tipo de energia e como se fosse uma espécie de cronograma ao longo do tempo. Como é que essa pessoa, esse grupo, tem que ser trabalhado para que ele possa melhorar de qualidade. Bom, e na hipótese de surgir elementos arraigados ao mal, olha que questão interessante. E na hipótese de surgir elementos arraigados no mal, numa formação de cooperadores do bem, de posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar-lhes-ão a expulsão? Aí vem a resposta lá, né? Não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto, pouco a pouco por ausência de afinidade. O que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade? Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. Então, vamos dar uma analisada aqui. Na hipótese de surgir elementos arraigados do mal numa formação de cooperadores do bem. Quer dizer, foi formado um grupo com o objetivo positivo de trabalhar no bem, de auxiliar e tal, mas tem no meio das pessoas algum agente infiltrado, algum irmão assim, tipo espião, né? Tá lá. Só que assim, o mal é uma coisa interessante. Ele não vai falar assim, eu sou mal. Ele não vai falar isso, não vai fazer isso. Ele vai se misturando ali, né? Vai envolvendo, passando despercebido da melhor forma possível que ele conseguir. Então, nessa hipótese, ainda pergunta aqui se a equipe espiritual vai providenciar a expulsão dessa pessoa do grupo, né? A resposta é que não será preciso. Se a maioria do grupo permanecer com objetivo positivo, essa outra minoria, esperamos que seja a minoria, vai acabar se sentindo assim meio que deslocado e vai acabar saindo, sem a equipe espiritual fazer muita coisa não. É uma questão de afinidade. Se a maioria está com os objetivos positivos, trabalhando nisso, a minoria, aqueles que não estão com o mesmo objetivo, vão acabar se afastando do grupo, sem que seja necessária a equipe espiritual falar, não, expulsa fulano, ele não serve para trabalhar aqui. Eles não vão fazer isso nunca, né? Não vão fazer isso nunca. Então, se a maioria permanece com os objetivos positivos, a minoria vai saindo, né? Bom, e o que acontece na instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio? Então, o grupo está indo bem, de repente o trem bagunçou e virou aquela anarquia, e começa a se perceber que a bandeira da virtude aqui é uma bandeira fictícia, né? Faz de conta que nós estamos todo mundo trabalhando para o bem, mas com atitudes meio diferentes aí. O que acontece? Aí eles colocam aqui, encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. Lembra da lei de causa e efeito, de ação e reação? Funciona aqui também, né? Se você está num determinado caminho aí, você vai colher aquilo que você estiver plantando. E aí a vida, o universo vai trabalhando para ir resolvendo essas questões, né? Bom, psicoscópio. Vamos ver mais um pedacinho aqui. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Vocês já pensou se a gente conseguisse utilizar, fabricar uma ferramenta dessa, parecida com o psicoscópio, e na hora de escolher, por exemplo, os nossos políticos, analisasse o perfil, a energia, as intenções, as virtudes desses políticos, para depois a gente poder escolher através do voto? Não ia ter uma diferença gigantesca aí desse pessoal que consegue assumir esse cargo? Ou o planeta ia mudar numa situação dessa, né? Ia mudar demais da conta, porque aí a gente não colocaria no lugar pessoas assim com sentimentos ruins,
querendo mentir, roubar, né? Levar vantagem em tudo. A gente já teria um mau critério na escolha dessas pessoas. Inclusive para cargos, diversos cargos públicos, ia fazer o concurso público, mas já colocava lá essa análise através de um aparelho parecido com esse psicoscópio para ver as intenções, a energia, as possibilidades daquela pessoa que fosse assumir o cargo. Isso é uma coisa interessante, né? Mas também uma coisa assim que, por exemplo, um filho de Deus inventa um avião, o outro filho de Deus inventa uma maneira de colocar armas, bomba, utilizar aquela ferramenta construída de forma positiva para o mal. Então, a gente tem que refletir sobre isso aí, né? Bom, esta é uma casa espírita cristã, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Atravessado o largo recinto em que estacionavam numerosas entidades menos felizes de nosso plano, o orientador esclareceu. Vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Normalmente, toda casa espírita tem um lugarzinho lá direcionado para os estudos, para as palestrinhas e tal, né? Então, muitas vezes, os mentores encaminham para aquele lugar espíritos que estão precisando escutar os ensinamentos, escutar as palestras, para poder tocar neles, para facilitar a questão do tratamento que eles estão recebendo. Bom, esse era o salão normal, né? Mas aí tem ainda uma reduzida assembleia, mais para frente, numa salinha mais reservada, uma reduzida assembleia em silenciosa concentração mental. Faz o serviço de harmonização preparatória, 15 minutos de prece, quando não seja de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Sabe que não deve abordar o mundo espiritual sem atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. Então, vamos pensar aqui, faz o serviço de harmonização preparatória. Então, antes de participar de algum trabalho, atividade mediúnica, é interessante fazer essa preparação, harmonização preparatória. Fazer uma preparação, inclusive, assim, individual e a preparação da equipe. Individual é a sua atuação durante o dia, você se mantém em equilíbrio. Também, antes de sair, quase que sair de casa, você também fazer as suas orações lá, estabelecer as suas proteções, né, através dessas orações. Também com relação à sua conduta, que a melhor oração é o amor, né? É a sua conduta que dita, que não vai auxiliar tanto se você fica rezando o dia inteiro, mas se você está agindo de forma diferente daquilo lá. Eles analisam muito isso aí. Então, essa harmonização preparatória, no caso da casa que está sendo analisada aqui, eles fazem 15 minutos de prece, quando não seja de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Então, o grupo que eu participo, por exemplo, faz lá um estudo de 30 minutos, para depois a gente partir para criar uma questão de sintonia, né? Para depois a gente partir para mentalização, para desenvolvimento mediúnico e por aí afora. Bom, você sabe que não deve abordar o mundo material sem atitude nobre e digna. Esse negócio tem que ter um certo respeito com isso aí, né? Então, se você vai trabalhar nesse sentido, você tem que ter a sua disciplina, o seu equilíbrio, para melhorar a sua vibração, para ficar mais fácil para os seus mentores trabalharem com você na intuição ou na mediunidade mais ostensiva que você tiver aí, né? Na vidência, incorporação, dependendo da situação. Mas lembrando sempre que também é uma coisa muito pessoal, né? Vai adiantar pouco se o grupo estiver harmonizado, mas se você não estiver com essa harmonia, a pessoa cria portas, brechas, para que a interferência espiritual negativa entre. Então, cada um tem que fazer a sua parte, a sua tarefa de harmonizar, de equilibrar, de manter um tipo de vida
mais disciplinada, assim, de forma correta, ser uma boa pessoa, né? Ser uma boa pessoa. Bom, amigos da nossa esfera ali se demoravam em oração. O assistente Aulus armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Então, vamos só destacar esse pedacinho aqui. Ó. Amigos da nossa esfera ali se demoravam em oração. Quer dizer, além das 10 pessoas encarnadas, ainda tinha a equipe espiritual em oração, preparando também o ambiente. Porque também sempre tem a questão até da própria segurança, né? Tem aqueles espíritos encarregados de não permitir a invasão de outros espíritos que querem prejudicar o trabalho. Vários especialistas, de acordo com a necessidade, de acordo com os objetivos do trabalho, o que vai ser desenvolvido. Então, em cima disso, são contratados, entre aspas, aqueles mentores com conhecimento, o seu nível de atuação sobre aquilo que vai acontecer ali, né? Depois que armou o psicoscópio, depois ligou o aparelho, viu que estava tudo certinho e tal, e aí falou: fulano, você pode dar uma olhadinha aqui. Que foi o que aconteceu, né? Todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano. Teto, parede, objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitirem baixa claridade. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados. Vastos círculos radiantes que limbavam as cabeças de opalino esplendor. À mesa, uma coroa de luz solar formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Então, esse aparelho já começou a identificar que tudo emite energia, né? Formado de corrente de força, tudo, né? Teto, parede, chão, inclusive as pessoas, tudo é formado de energia. E analisando os companheiros encarnados, vastos círculos radiantes que limbavam as cabeças de opalino esplendor. Então já identificava, já demonstrava a evolução de cada participante ali naquele grupo. Não tem jeito de esconder, viu, gente? Não tem jeito de esconder. O negócio é ter uma vida mais equilibrada. Porque se você não é muito adepto a esse equilíbrio, a essa disciplina, como é que você vai ter autoridade moral para conversar com os irmãos se você precisar? Nem que seja mentalmente, como muitos médiuns fazem, né? Aí chegar um ponto ele vai falar assim: mas quem é você para falar isso para mim? Quem é você? Eu te conheço. Eu te conheço, está registrado aí, né, a sua evolução, o seu nível de evolução, as suas tendências, está registrado. Então, a gente tem que ter uma preocupação nisso aí, para adquirir aquela autoridade moral, né? Para que essa autoridade moral reflita no nosso corpo, na nossa energia, para que a gente passe essa posição, essa visualização, pelo menos do nosso esforço que a gente está tendo em vencer as más tendências, né? Bom, deste colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a esprairar-se em tonalidades diversas, que de momento não pude identificar, de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados uns aos outros, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas, que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar. Então, vamos destacar alguns detalhes aqui. Primeiro, a questão das cores. Cor não é uma coisinha à toa. São tipos de energias com características diferentes, e aí assume, por exemplo, a cor violeta, a cor alaranjada, outras cores diversas, né? É como se
tem lá as pessoas, um grupo de pessoas, e em volta tem um tipo de energia, vários tipos de energia. Coloca de uma cor, mais para frente outra cor, que são características energéticas. Então tem espírito que aí coloca, dependendo do grupo, dependendo das características, várias cores, várias faixas de energias diferentes. Então, por exemplo, um soldado que estiver aproximando, ou um sofredor, das energias mais de fora, muitas vezes já é socorrido. Ele começa a sentir aquela energia, já é socorrido. E tem alguns casos que é necessário, por exemplo, a incorporação, né? Mesmo passando por todas essas faixas, que vai de certa forma já fazendo a triagem, recolhendo aqueles irmãos que tiverem condição, mas tem alguns momentos que pode ser necessária a incorporação. Então essas faixas de energias que possuem cores diferentes, características diferentes, já vão trabalhando de forma automática. É como se já criasse aqui vários campos de energias com características diferentes, por isso as cores diferentes, energia para acalmar, energia para curar, criar uma disciplina na questão dos sentimentos e por aí afora, né? Então já cria-se todo aquele esquema que só de ir aproximando ali, os espíritos já vão sentindo aquela energia e já vão sendo encaminhados de acordo com a necessidade de cada um aí. Então cada um tinha, tipo a auréola, né? Essa questão da antena de ouro, essa questão também de ser meio que particular, né? Cada pessoa vai receber aquele nível de influência, de orientação, de energia, de acordo com o seu merecimento, né? Pode estar juntinho, as 10 pessoas ali, cada um recebe de um jeito, de acordo com a sua evolução, né? Custodiando a assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe é própria. Aulos amigos, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? Perguntando para Aulos, né? Não, achamos-nos ainda longe de semelhantes apóstolos. Vemos aqui, na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes, procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquirirem elevado teor de vibração mental. Então, vamos pensar aqui. Primeiro, a questão dos... permaneciam os mentores presentes, cada qual irradiando a luz que lhe é própria. Do mesmo jeito que tem lá os professores de jardim de infância, educação infantil, ensino médio, educação... com o tempo vai mudando tantos os nomes que tem hora que você confunde. De quinta ao 9º ano, ensino médio, faculdade, tal. Então são vários níveis de professores, vários níveis de mentores. Aqui também é a mesma coisa, descreve isso, cada qual irradiando a luz que lhe é própria. Quer dizer, cada um é uma conquista, né? Aquela parábola dos talentos não é uma coisa assim que Deus, Jesus resolveu dar 5 talentos para um, 2 talentos para o outro, 1 talento. Não é assim que funciona, é uma questão de conquista. Você já tem os talentos, se você utiliza esses talentos de forma positiva, você vai ganhando outros talentos. Se você utiliza de forma negativa ou não utiliza, você vai perdendo os talentos. É assim que funciona o negócio. Então cada mentor tem a sua especialização e tem a sua energia própria para poder auxiliar naquele agrupamento. Como cada pessoa que participa, cada trabalhador também tem a sua energia própria, né? Vemos, foi perguntado se estavam diante de grandes iniciados da revelação divina. Aí Aulos explica, né, que não, estava longe disso. Vemos aqui na companhia de 4 irmãs, 6 irmãos, tal, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em nome e amor pelo semelhante, procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante
e por intermédio do esforço próprio do bem, no estudo conduzido, adquire elevado teor de radiação. Então são várias atividades que os trabalhadores têm que ir realizando para poder, de certa forma, ir pegando esse elevado teor de radiação mental. O tom vibratório, a questão da autoridade moral, a questão de desenvolver um nível de evolução que está ali dentro. Então, se a gente for pensar, junto com essas 10 pessoas, né, por que o teor de radiação mental? Por que no começo do capítulo o orientador, Aulus aqui, disse que era um lugar com qualidade? Porque esse pessoal, não é que eles são santos não, mas eles têm boa vontade, eles têm aqueles ideais, né, superiores à fé ativa, têm o amor pelo semelhante, procura ter aquela disciplina, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante, esforço próprio no bem, né? Estudo nobre conduzido, o estudo nobremente conduzido, né? Adquirem, e esse monte de ações, não é uma ação só, são várias ações, acabam conduzindo, provocando, auxiliando, que eles desenvolvam esse elevado teor de radiação mental, né? Energia mental. Então é treinamento, é condicionamento, é repetição, são várias ações. Se a gente for pensar, por exemplo, numa questão de uma casa, uma segurança da casa, né? Vai lá, coloca o chão, é uma ação. Levanta as paredes, coloca o teto, janela, porta, a parte elétrica, encanamento, tudo são ações, né? Coloca muro, dependendo da situação, coloca grade, coloca sistema elétrico de defesa lá, choque, né? Rede elétrica, um monte de situações para poder criar uma casa com uma certa segurança. Então, para poder criar uma mediunidade com uma certa segurança, são várias ações, que de certa forma está resumido lá naquele amai-vos e instruí-vos. Quer dizer, desenvolva suas virtudes e desenvolva o seu conhecimento. Se esforce, né? Orai, vigiai, é mais ou menos aquilo lá. Uma série de atitudes que a gente tem que ir tomando para a gente construir essa base que nos auxilia a adquirir essa autoridade moral. Não é uma coisa fácil, mas a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso, para ir melhorando, cada dia você vai construindo, colocando um tijolinho na sua obra. Tijolinho, porque a gente é que constrói o nosso céu ou o nosso inferno, e já, né? É a maneira que a gente já vive agora. Não é quando for para o mundo espiritual, quando desencarnar, não. É o tipo de vida que a gente já leva agora. Então, se a gente não está gostando do que está recebendo, mude o que está oferecendo, né? Então, mude o que está oferecendo ali, invista qualidade, ação, amai-vos e instruí-vos. Trabalhe com seus vícios, diminua esses vícios, aumenta as suas virtudes, e amai-vos trabalho no bem. É trabalho no bem. Bom, o homem encarnado é um gerador de força eletromagnética, com oscilação por segundo registrada pelo coração. Ignora porventura que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Então, em apreciáveis condições vibratórias, pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos próprios desejos, podem desse modo projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Então, mais uma reflexão aqui, né? O ser humano encarnado, ele é um gerador de força eletromagnética. Então, quando você pensa, você cria, né? Se você pensa na formação de um campo de força de defesa, esse campo de força vai ser criado na forma que você quiser. Se você quiser criar uma espécie de bolha de campo de força, vai ser criado. Se quiser criar uma pirâmide, vai ser criado. E aqui ainda fala,
é um gerador de força eletromagnética. E ainda para frente, a projetar raios mentais, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Então, além da sua energia, do médium, do trabalhador que está emitindo a energia, devido à afinidade, à vibração, tal, você ainda atrai os mentores para trabalhar com você, junta a sua energia ectoplasma, energia vital, você junta com a energia dos mentores, dependendo da situação, até busca algum tipo de energia na natureza, e para poder direcionar essas energias para auxiliar. Pode ser utilizado para criar esses campos de força em torno da pessoa, em torno do lar, em torno do centro, da atividade que está acontecendo ali. Pode ser utilizado também essa energia, por exemplo, se o espírito se manifestou e ele está sentindo dor, para tirar essa dor desse irmão. Se ele tiver faltando algum pedaço, um braço, perna, alguma coisa que aconteceu com ele e arrancou isso, através dessa energia, com essa energia, você consegue, inclusive, construir, criar de novo o braço, a perna que está faltando naquele espírito. Porque isso é uma coisa na quarta dimensão, né? Não é que o cara perdeu o braço, não tem jeito você criar ainda não tem jeito você criar um braço assim para ele. Mas na quarta dimensão, que é a energia mental que está funcionando ali, você direcionando esses esforços, você consegue auxiliar dessa forma aí, né? Bom, vamos mais um pedacinho aqui. Raios ectoplásmicos. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. É com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose. E é ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica. Porque os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada um, de conformidade com as tarefas que o plano de vida lhe assinala. O estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com seu prodigioso campo de radiações. Então, falando de novo aqui, dessa energia, desse ectoplasma, dessa força nervosa, fluido vital, que a gente consegue emitir, né? Até direcionando, explicando aqui que a lagarta utiliza esse tipo de energia para fazer lá a metamorfose dela, virar borboleta, né? E que também com esse tipo de energia funcionam os trabalhos de materialização mediúnica, a questão das vidências, a questão desses trabalhos de materialização mesmo, tudo está amarradinho com a questão da energia produzida pela equipe física e a equipe espiritual, com recursos inclusive da natureza, dependendo da situação. E destacando aqui também, todas as criaturas guardam-nas consigo, emitindo na frequência que varia de cada um. Então cada um tem a sua energia. Claro que a qualidade dessa energia vai depender dos esforços que a pessoa faz para melhorar, para ter disciplina, para auxiliar o próximo, aquele monte de coisa que a gente citou aqui, né? Boa vontade, ideais superiores da fé ativa, amor pelos semelhantes, disciplina e tal. Esse monte de coisa aqui auxilia na questão da qualidade dos fluidos que você emite, né? É uma coisa pessoal, de evolução individual. E o estudo da mediunidade, ele é muito necessário para a gente entender esse monte de amarraçãozinha que vai acontecendo, os detalhes, né? Porque às vezes você sabe a prática e não sabe a teoria. É mais ou menos como você vai e acende a luz, aperta o interruptor, acende a luz. Quer dizer, você faz aquilo ali, né? Mas você não tem ideia de de como foi produzida essa energia lá na hidrelétrica, com milhares e milhares de watts de potência, né? E que foi passando por vários transformadores até chegar no transformador da nossa rua, até chegar na nossa casa, já foi diminuindo essa energia, até chegar no interruptor, você liga o interruptor, tal. Então muitos espíritos, muitos médios sabem ligar o interruptor,
mas não sabe o que acontece ali por trás da coisa e pode ter a falsa ilusão de que é um processo meio que milagroso, né? Não é milagroso, é um trabalho, é trabalho. Amai-vos e instruí-vos, trabalho no bem. Esse amai-vos é trabalho no bem, né? Bom, ajuda a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem goste desse tipo de assunto, quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda semana será publicado um novo vídeo. Se una a nós, né, e vamos juntos trabalhando para o futuro, gente. A gente tem que facilitar essa divulgação do conhecimento espiritual para que se torne um processo mais tranquilo de transição planetária. Quanto mais gente souber que o que a gente faz tem consequência, lei de ação e reação, que o espírito não morre, fulano desencarna, mas o espírito continua vivo e recebendo aquilo que ele plantou no plano físico, inclusive, vai ser diferente depois que esse conhecimento ficar disponível para todos aí. Dê o seu like, assista os outros vídeos do nosso canal.